paz, meus amados. Assistam a esse testemunho forte sobre o mundo espiritual. O final vai te surpreender. Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social em 2017 da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide, elas estavam conversando. Havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento, e eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima, e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chofé, que era o motorista, né? Chofé em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa. E ele olhou e ele falou: "Você tá vendo? Eu não tô vendo." E eu: "Como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo." E ele disse: "É real que você tá vendo. Eu não vejo porque eu não tô tão espiritual quanto você." E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele tava com um machado na mão. Um machete, um machado. A Slaine tá aqui, ela mora no Congo e ela sabe dessa realidade espiritual que o Congo vive. Enquanto eu tô aqui falando pra vocês, ela tá lá em Kinshasa, que foi aonde aconteceu isso. Lembra, Slaine, de quando houve aquele ataque, né, junto ao dono do comércio de Kinshasa, ali no centro de Kinshasa, que ele foi atacado e morreu, e eles invadiram a RTNC e mostrou na televisão e saiu o noticiário desses bruxos rebeldes. Você lembra que você estava lá? A Slaine, isso é verdade. Obrigado, Slaine. Slaine tá lá. Ela mora na República Democrática do Congo e ela tá sendo uma testemunha do que aconteceu lá. Olha o que aconteceu. E isso é real. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito. A gente precisa estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural. E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no Espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo: ele é um bruxo. E eu: como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo: e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Pega essa chave. Você precisa entender que eu não oro em línguas quando eu sinto, mas eu posso orar em línguas para sentir. Eu não oro em línguas porque sinto. Quando eu oro em línguas, eu venho a sentir. Essa é uma arma espiritual, irmãos. Eu faço muito isso aí, ó. Eu posso começar a orar em línguas agora mesmo. Tem momentos que Deus vai me tocar. Você tem que fazer também. Peça a Deus. Eu vou começar por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo: mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária. E elas oravam em línguas. E enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós dentro do carro. E parecia que ele não estava nos vendo. E daí o Senhor falou comigo: ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a bruxaria, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito. Amém. Aleluia. Uma vez que eu ando no espírito, eu me torno invisível para as ciladas do diabo. O diabo pode te procurar, mas não vai te achar. A doença pode te procurar, mas não vai te achar. A depressão pode te procurar, mas não vai te achar. Porque quanto mais eu ando no Espírito, mais eu me torno invisível para a obra. Vamos nos santificar, irmãos. Aleluia. Vamos andar no Espírito e não na carne. Vamos fazer jejuns, orações.
Irmãos, isso demorou uns 20, 30 minutos. Não foi um episódio rápido. Aquele homem era suspeito, aquele homem estava com o machado na mão. Mas o Espírito do Senhor me revelou, por causa da oração em outras línguas, o que estava acontecendo no reino do Espírito. E tem pessoas me perguntando aqui, mas isso foi uma visão? Não, foi real. Era um homem com um nível de feitiçaria tão alto que aquele nível de feitiçaria o tornava invisível. Então não foi uma visão, aconteceu, foi real. O mundo espiritual em alguns países de África é mais real do que o nosso mundo natural. E isso também aqui no Brasil é real. Eu preciso entender qual é o meu papel no reino do Espírito. E o meu papel no reino do Espírito é paralisar a obra do diabo e acelerar. Oh meu Deus do céu, o tempo de reinado. Eu preciso estar tão conectado em Espírito que o diabo vai ter medo de você. Eu quero profetizar no dia de hoje, esse feriado, 13h45, uma live de repente, aleatória, onde tem 900 pessoas que estão crendo no poder de Deus, que o diabo vai correr de você. O diabo vai ter medo de você. Toma posse, irmãos, toma posse. Você não chegou nesse vídeo aqui por acaso. Deus tem uma obra na sua vida. Aquele trecho que demoraria 20 minutos, demorou 50 minutos, quase uma hora. Quando nós voltamos para a base, depois de termos sido livrados disso que eu nem sabia direito o que era, o telefone tocou. E a embaixada ligou dizendo: olha, prepare os documentos, vai ter plano de evacuação. Porque homens, bruxos, rebeldes e invisíveis. Invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais. Você precisa começar a estar tão ligado no Espírito que você vai denunciar a obra do diabo. Na sua casa o diabo não toca, nas suas filhas o diabo não toca, no seu casamento o diabo não toca, nas suas finanças o diabo não toca, nos seus o diabo não toca, naquele que tem o sangue do Cordeiro o diabo não toca. Existe um pacto estabelecido em Cristo, aonde nenhuma arma forjada preparada contra você prosperará. Aleluia. Deus está te guardando a tua casa. Pode ter certeza. Porque a qualquer momento vocês vão ser retirados do país. E como assim? Olha lá. Homens bruxos, rebeldes e invisíveis, eles invadiram os principais pontos da capital para amedrontar o governo do país, e a missão deles é matar brancos. Eu sou o quê? Branco. Mas por que eu não morri? Aleluia. Porque maior é aquele que está em mim. Ele não nos enxergou. Gente, tem mais um detalhe que eu não contei no vídeo porque foi muito curto. Aqueles homens em 2 dias paralisaram aquela capital. Eles libertaram centenas de presos. Uns dizem mais de 3.000 presos foram soltos em 2, 3 dias. Rebequinha, vou te ligar. Te amo, bebê. 2, 3 dias. Eles libertaram 3.000 presos, passando as mãos nas prisões, e elas, só você viu, eu vi, minha mãe viu e a missionária viu. Mas parecia que eu tinha mais clareza sobre aquilo porque eu estava liderando a missão naquele momento. Porém o chofé não viu porque ele não estava ligado no Espírito, mas nós estávamos orando em línguas. E tiveram pessoas que comentaram, enquanto isso no Brasil, pessoas estão preocupadas com as paredes pretas. É verdade, vai se preocupar em desfazer a obra do diabo, vai se preocupar em trazer o céu para a terra, seja a parede vermelha, preta, azul, branca, não importa a cor da parede. Eu preciso ter consciência do que eu carrego, e o diabo tem consciência do que ele é. Só que eu só paro o que o diabo está fazendo quando eu entendo quem eu sou. Você precisa entender que esse poder de Deus está liberado para nós, querido. O poder de Deus, o mesmo poder, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Eles só matariam brancos? Não. São 14.000 homens rebeldes no Congo, e esses homens, cada bando tem uma missão diferente, e a missão daqueles 7 era matar brancos. Essa era a missão daquele grupo, e um deles vieram até mim, mas eu fiquei invisível com a minha equipe diante dos olhos deles. Você está entendendo? Eu lembro que durante a semana passava na televisão imagens de pessoas, eles lançando corpos em carrinho de mão para amedrontar o país, como se tivesse trazido a guerra de volta para a capital. A guerra está no leste do país, aonde nós estamos agora. Nós temos um orfanato, um centro, uma casa de acolhimento no leste do país, lá em Goma, aonde resgatamos. O que vocês acharam desse testemunho? Alguém de vocês já tiveram experiências espirituais? Deixe nos comentários. Se inscreva em nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para receber os vídeos novos todos os dias.